Fala, fera! Que bom te encontrar aqui no nosso bloco 3 da revisão sobre termologia, onde agora nós vamos continuar a parte de calorimetria, só que a parte 2, falando sobre quantidade de calor latente e princípio das trocas de calor. Lembre-se, a quantidade de calor latente é a quantidade de calor responsável por fazer um corpo mudar de fase sem alterar, sem sofrer variação na sua temperatura. Para você calcular a quantidade de calor latente, basta fazer o produto da massa do corpo vezes o calor específico latente, o famoso Q igual a M vezes L. Mas vamos lá para a nossa questão, bloco 3, questão R11, vem comigo. A existência da água em seus 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, torna nosso planeta um local peculiar em relação aos outros planetas do Sistema Solar. Sem tal peculiaridade, a vida em nosso planeta seria possivelmente inviável. Portanto, conhecer as propriedades físicas da água ajuda a melhor utilizá-la e assim contribuir para a preservação do planeta. Na superfície da Terra, em altitudes próximas ao do nível do mar, os estados físicos da água estão diretamente relacionados à sua temperatura, conforme mostra o gráfico ao lado. Esse gráfico representa o comportamento de uma massa de 1 grama de gelo a uma temperatura inicial de menos 50 graus Celsius, colocada em um calorímetro que, ligado a um computador, permite determinar a temperatura da água em função da quantidade de calor que lhe é cedida. Observando-se o gráfico, pode-se concluir que a quantidade de calor necessária para liquefazer a massa de 1 grama de água e elevar sua temperatura de 0 até 100 graus Celsius é, respectivamente, e é muito cuidado, que inicialmente esse 1 grama de gelo se encontra a menos 50 graus Celsius, ou seja, esse gelo se encontra na fase sólida. Nós começamos a observar o nosso gráfico a partir daqui, e a menos 50 graus Celsius nós temos o gelo na fase sólida. E aí, para liquefazer essa quantidade de gelo, para liquefazer essa massa de 1 grama de gelo, eu preciso transformar o gelo da fase sólida para a fase líquida. Ou seja, eu preciso sair do gelo a menos 50 graus Celsius e transformar esse 1 grama de gelo em água a 0 graus Celsius, que seria exatamente o processo de liquefação. Então, eu preciso sair do gelo a menos 50 graus Celsius e chegar em água a 0 graus Celsius. Então, inicialmente, o gelo está na fase sólida e passa por uma liquefação, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, a quantidade de calor necessária para liquefazer 1 grama de gelo, nesse caso aqui, seria uma quantidade de calor que vai de 0 até 105 calorias, para que ele saia da fase sólida e chegue na fase líquida. Então, para liquefazer 1 grama de gelo, nessas condições, eu precisaria de 105 calorias. E ele quer saber a quantidade de calor para elevar sua temperatura de 0 até 100 graus Celsius. Para levar sua temperatura de 0, a 100 graus Celsius, aí eu já estou na fase líquida, Eu já estou na fase líquida. Para elevar sua temperatura de 0 a 100 graus Celsius, eu recebi 105 calorias para liquefazer, mas apenas para variar sua temperatura de 0 a 100 graus Celsius,
eu saio de 105 calorias para 205 calorias. Então, nesse processo aqui de elevação de temperatura de 0 a 100 graus Celsius, foram necessárias 100 calorias, né? Nesse caso aqui, apenas quantidade de calor sensível. Então, se liga, para liquefazer 1 grama de gelo de menos 50 graus Celsius a 0 graus Celsius, eu precisei fornecer uma quantidade de calor sensível para que sua temperatura saísse de menos 50 para 0 graus Celsius e depois uma quantidade de calor latente para que ele pudesse mudar de fase. Então, para sair de 1 grama de gelo a menos 50 graus Celsius em 1 grama de água a 0 graus Celsius, foram necessárias 105 calorias. Mas apenas para elevar sua temperatura de 0 a 100 graus Celsius, foram necessárias 100 calorias. Então, nessa questão aqui, a alternativa correta seria a alternativa B, de boa prova do Enem para você. Vamos lá para a nossa questão R12. Olha só. Por recomendação médica, uma mãe necessita dar banho no seu filho com água a uma temperatura próxima do corpo humano. Porém, ela dispõe apenas de água fervida a 98 graus Celsius e de cubos de gelo a 0 graus Celsius, sendo que cada cubo de gelo tem massa de 55 gramas aproximadamente. Desejando que a temperatura final da água para o banho seja próxima à temperatura do corpo humano, a mãe deve adicionar para cada litro de água fervida um número de cubinhos de gelo aproximadamente igual a, dados a densidade da água de 1 kg por litro. Então, se eu tenho 1 litro de água fervida, eu tenho 1 kg de água, perfeito? O calor específico latente de fusão da água, 80 calorias por grama. O calor específico sensível da água, 1 caloria por grama graus Celsius. Então, olha só. Aqui nós vamos misturar gelo a 0 graus Celsius com água fervida a 98 graus Celsius. Quem dá calor para quem? Ora, a água que está a 98 graus Celsius fornece energia para o gelo que está a 0 graus Celsius. E no final, nós queremos uma água, né, que esteja próximo à temperatura do corpo humano. Qual seria a temperatura do corpo humano? 37 graus Celsius, né? Mas como eu quero uma temperatura próxima e não estou muito afim de fazer conta, apesar de não ajudar muito aqui, né? Eu vou colocar uma temperatura próxima aí de 38 graus Celsius, né? Para facilitar na hora de subtrair com aquele 98, tranquilo? Então, eu vou considerar que uma temperatura próxima aí à temperatura do corpo humano, que seria de 37 graus Celsius, Taveira vai colocar aqui 38 graus Celsius. Então, eu preciso que esse sistema entre em equilíbrio térmico a 38 graus Celsius, né? E aí, pelo princípio das trocas de calor, a quantidade de calor cedida pela água mais a quantidade de calor recebida pelo gelo, quando somadas, deve ser igual a 0. Beleza? Só que se liga que essa quantidade de calor cedida pela água vai fazer apenas sua temperatura variar de 98 graus Celsius para 38 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio térmico que eu estou adotando aqui, tá? A temperatura de equilíbrio térmico que eu estou adotando para essa questão seria uma temperatura aí de 38 graus Celsius, próxima à temperatura do corpo humano. Só que essa quantidade de energia cedida pela água vai fazer o gelo mudar de fase, já que nós temos gelo na fase sólida a 0 graus Celsius, faz esse gelo mudar de fase e faz esse gelo que mudou de fase e virou água variar a sua temperatura. Então, para que você entenda aqui, eu vou até trocar a cor da quantidade de calor do gelo para a cor azul. Beleza?
Então, a quantidade de calor cedida pela água fervente faz apenas ela variar sua temperatura. Então, eu teria quantidade de calor sensível. A massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, que seria a temperatura final de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial da água fervente, né? Beleza? Já o gelo que recebe essa quantidade de calor vai sofrer uma mudança de fase, ou seja, quantidade de calor latente, M vezes L, e essa quantidade de gelo que virou água vai ver sua temperatura aumentar de 0 até quanto? Até 38 graus Celsius. Então, esse gelo virou água e vai ver sua temperatura aumentar até 38 graus Celsius. Então, para o gelo seria a quantidade de calor latente para ele mudar de fase e a quantidade de calor sensível para que sua temperatura vá de 0 até 38 graus Celsius. Beleza? E aí nós podemos aqui fazer as devidas substituições, né? A massa de água fervente seria para 1 litro de água fervida, ou seja, 1 quilograma de água, que corresponde a 1.000 gramas. 1.000 gramas de água fervente, calor específico 1 caloria por grama grau Celsius, temperatura final de equilíbrio térmico, eu estou adotando 38, tá? Menos 98, que seria a temperatura inicial. Mas a massa de gelo eu não sei, o calor latente de fusão do gelo ou fusão da água, 80 calorias por grama, a massa de gelo que virou água eu não sei, o calor específico da água 1, porque aqui já está no estado líquido, né? E a variação de temperatura seria 38 menos 0, isso tudo igual a 0, porque quando o gelo muda de fase, ele continua a 0 graus Celsius, tranquilo? E com isso nós vamos descobrir a massa de gelo, né? Então, ficamos com 1.000, que multiplica 38 menos 98, isso aqui me daria 60, ou menos 60, tranquilo? Mais 80m mais 38m, isso aqui me daria 118 mg. Isso tudo igual a 0. Conclusão, a massa de gelo seria igual menos 60.000 passa para o outro lado positivo, então ficaria 60.000 dividido por 118, tá? 60.000 dividido por 118, que se você fizer essa relação aqui, 60.000 dividido por 118, isso me dá 508,47 gramas. Vou botar aqui 508,5 gramas de gelo. Isso aqui seria o valor aproximado, tá? Então, a massa de gelo seria de aproximadamente 508,5 gramas de gelo. Mas ele quer saber a quantidade de cubinhos, né? Se ele quer saber a quantidade de cubinhos, a quantidade de cubinhos seria a massa total dividido pela massa de um cubinho só. Então, a massa total aqui, que seria de 508,5 gramas, dividido aqui por 55, beleza? E aqui me daria um valor de 9, alguma coisa, né? Que eu vou aproximar aqui para 10 cubinhos. Tranquilo? Então, a quantidade, o número de cubinhos de gelo, para que essa situação seja possível, seria o número de cubinhos de aproximadamente igual a 10 cubinhos, né? E a alternativa correta aqui seria a alternativa A, de aprovação no seu vestibular, aprovação na prova do Enem. Tranquilo? Vamos lá então para a nossa questão R13. Vem comigo. Olha só. Uma bola de ferro e uma bola de madeira, ambas com a mesma massa e a mesma temperatura, são retiradas de um forno quente e colocadas sobre blocos de gelo. Marque a opção que descreve o que acontece a seguir.
Então você percebe que a bola de ferro e a bola de madeira, que tem a mesma massa, estão na mesma temperatura, são colocadas sobre um grande bloco de gelo. E aí, se elas são colocadas sobre um grande bloco de gelo, elas vão transferir energia para o gelo, né? O calor vai ser transferido da bola para o gelo. Mas como nós temos um grande bloco de gelo, acaba que essas duas bolas vão entrar em equilíbrio térmico com o próprio gelo, né? Então, o equilíbrio térmico aqui vai ser a 0 graus Celsius. Então, eu posso afirmar que a massa da bola de ferro é igual à massa da bola de madeira. E a variação de temperatura da bola de ferro vai ser igual à variação de temperatura da bola de madeira, pois ambas apresentam a mesma temperatura inicial e vão apresentar a mesma temperatura final, já que vão entrar em equilíbrio térmico com o gelo. Beleza? E ele quer saber quem esfria mais rápido, quem derrete mais gelo, tá? Ou se ambas vão levar o mesmo tempo e vão derreter a mesma quantidade de gelo. Vamos lá. E aqui vai entrar uma situação interessante, né? A quantidade de calor cedida pelas bolas, né, será recebida pelo gelo. Qual vai ser a quantidade de calor cedida por cada bola? Ó, tá vendo? Q igual a M C delta T. Beleza? E nessa situação aqui, as bolas apresentam a mesma massa e apresentam a mesma variação de temperatura. Ou seja, vai trocar mais calor com o gelo, a bola que tiver o maior calor específico. Vai trocar mais calor com o gelo a bola que tiver o maior calor específico. E aí, fera, pelo seu conhecimento prévio, né? É mais fácil esfriar o ferro ou a madeira, né? Do calor específico aí, pelo que você entende, é mais fácil variar a temperatura de uma bola de ferro ou é mais fácil variar a temperatura de uma bola de madeira? Ora, é mais fácil variar a temperatura de uma bola de ferro, né? Então, o calor específico do ferro, eu espero que você saiba disso, né? O calor específico do ferro é menor que o calor específico da madeira, né? É mais fácil você esquentar e esfriar o ferro do que você esquentar e esfriar a madeira. A inércia térmica, lembra do termo inércia térmica? A inércia térmica do ferro é menor que a inércia térmica da madeira. Então, se o calor específico do ferro é menor, ele vai esfriar mais rápido e vai trocar menos calor com gelo. Se o calor específico da madeira é maior, ele vai demorar mais a esfriar, porém, vai trocar mais calor com gelo. Então, eu espero que o ferro esfrie mais rápido e troque menos calor com gelo. Se troca menos calor com gelo, derrete menos o gelo. Já eu espero que a madeira troque mais calor com gelo. E se troca mais calor com gelo, ela vai derreter mais gelo do que a bola de ferro. Beleza? Então, a resposta correta aqui para essa questão seria: ou a bola de ferro derrete, ou a bola de ferro de metal, né, esfria mais rápido e derrete menos gelo, ou a bola de madeira esfria mais devagar e derrete mais gelo. Beleza? E aí, se você for olhar aqui, a alternativa correta seria o que está na letra C. A bola de metal esfria mais rápido, a bola de metal esfria mais rápido e derrete menos gelo. Já a bola de madeira esfria de forma mais lenta, mais devagar, porém derrete uma maior quantidade de gelo. Tranquilo? Então, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa C. Com certeza você vai detonar na sua prova do Enem.
Vamos lá para a nossa questão R14. Dona Joana é cozinheira e precisa de água a 80 graus Celsius para a sua receita. Ela precisa de água a 80 graus Celsius. Já sei que essa vai ser nossa temperatura de equilíbrio térmico, hein? Como não tem um termômetro, decide misturar água fria, que obtém de seu filho, a 25 graus Celsius, com água fervente. Entenda a água fervente aqui a 100 graus Celsius. Só não sabem que proporção deve fazer a mistura. Resolve então pedir ajuda a seu filho, um excelente aluno em física, e após alguns cálculos em que levou em conta o fato de morarem no litoral, e por isso que a água fervente está a 100 graus Celsius, e em que desprezou todas as possíveis perdas de calor, ele orienta sua mãe a misturar um copo de 200 ml de água do filtro com uma quantidade de água fervente em ml igual a... Então, olha só, aqui nós temos troca de calor entre a água fervente a 0 graus Celsius e a água do filtro a 25 graus Celsius, né? Então, vou escrever assim, ó, a quantidade de calor trocada pela água quente, vou chamar de QQ, mais a quantidade de calor recebida pela água fria, que eu vou chamar de QF, isso tudo igual a 0. Vai apenas acontecer variação de temperatura, não tem mudança de fase. Então, essas quantidades aí são quantidades de calor sensível. Então, fica a massa de água quente vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água quente, temperatura final menos temperatura inicial, mais a massa de água fria, calor específico da água, temperatura final de equilíbrio térmico, menos temperatura inicial da água fria, igual a 0. Tá vendo? Ele não deu a massa, ele deu o volume. Beleza? Nós sabemos que massa é densidade vezes volume, né? E se estamos trabalhando com água, a água tem a mesma densidade, tá certo? Então, vou só escrever aqui para que você perceba. Ficaria assim: a densidade da água vezes o volume de água quente vezes o calor específico, vezes a temperatura final, que seria 80 graus Celsius, menos a temperatura inicial da água quente, que seria 100 graus Celsius, mais massa de água fria, densidade da água, volume da água fria vezes o calor específico, temperatura final, que seria 80 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que seria de 25 graus Celsius para água fria, isso tudo igual a 0. Aí você percebe que essa densidade aparece aqui e ela aparece aqui, eu posso cancelar. E o calor específico da água, apesar de você saber que é 1, é uma constante e precisa ser fornecida, né? Mas como ele não falou e eu sei que é o mesmo calor específico, ó, eu posso cancelar, beleza? Ou seja, ficamos com menos 20, o volume de água quente, mais o volume de água fria foi de 200 ml. Se o nosso volume está em ml, a nossa resposta vai ser em ml, né? 200 ml vezes quanto? 80 vezes 80 menos 25, né? Isso vai me dar uma variação de temperatura de 55 graus Celsius. Isso tudo aqui igual a 0. Conclusão: 20 vezes o volume de água quente ou de água fervente seria igual a 200 vezes 55. Conclusão: o volume de água quente ou de água fervente seria 200 vezes 55 dividido por 20. E aí, se você faz as devidas simplificações, 200 dividido por 20, isso me dá 10. E o volume de água fervente, que eu estou chamando aqui de água quente, seria aí um volume de 550 ml de água fervente, tá? E a alternativa correta para essa questão seria a alternativa E, de eu vou passar na prova do Enem. Vamos lá então para a nossa questão R15. Olha só.
As pontes de hidrogênio entre moléculas de água são mais fracas que a ligação covalente entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio. No entanto, o número de ligações de hidrogênio é tão grande, bilhões de moléculas em uma única gota de água, que estas exercem grande influência sobre as propriedades da água, como, por exemplo, os altos valores do calor específico, do calor de vaporização e de solidificação da água. Os altos valores do calor específico e do calor de vaporização da água são fundamentais no processo de regulação de temperatura do corpo humano. O corpo humano dissipa energia sob atividade normal por meio do metabolismo equivalente a uma lâmpada de 100 watts. Se uma pessoa de massa 60 kg, todos os mecanismos de regulação de temperatura parassem de funcionar, haveria um aumento de temperatura de seu corpo. Supondo que todo o corpo é feito de água, em quanto tempo, aproximadamente, essa pessoa teria a temperatura de seu corpo elevada em 5 graus Celsius? O calor específico da água é de aproximadamente 4,2 vezes 10 a terceira joules por quilograma grau Celsius. Então, primeiro aqui, vamos calcular a quantidade de calor necessária para fazer a temperatura do corpo ser elevada em 5 graus Celsius para uma pessoa de 60 kg. Essa quantidade de calor eu posso calcular pela equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc ΔT. A massa de 60 kg, o calor específico da água de 4,2 vezes 10 a terceira joules por quilograma grau Celsius, para uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Essa quantidade de calor seria 5 vezes 4,2 me dá 21, tá? Então, seria 60 vezes 21 vezes 10 a terceira joules. E eu não vou me preocupar com essas contas, porque essa não é a pergunta, tá? Eu sei que a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura do corpo humano em 5 graus Celsius para uma pessoa de 60 kg seria essa quantidade aí. Esse produto 60 vezes 21 vezes 10 a terceira joules. Mas a pergunta é, em quanto tempo aproximadamente essa pessoa teria a sua temperatura elevada em 5 graus Celsius? Aí ele fala que o corpo humano dissipa energia a uma potência equivalente a uma lâmpada de 100 watts. E aí você vai lembrar que potência é energia sobre tempo. Potência térmica, né? Ou fluxo de calor, que eu vou chamar aqui de P, tá? Seria energia térmica sobre tempo. Ou seja, esse tempo seria a quantidade de calor sobre a potência, né? E aí, cuidado que lembra que o watts é joules por segundo. Então, a nossa resposta aqui vai ser dada em segundos, só que o nosso tempo está em horas, né? Então, seria 60 vezes 21 vezes 10 à terceira dividido por 100, que seria 10 ao quadrado, né? E aí, se eu faço 10 à terceira dividida por 10 ao quadrado, isso me dá 10, né? E o nosso tempo em segundos, o nosso tempo aqui em segundos seria de quanto? 600 vezes 21 segundos, né? Só que a nossa resposta está em hora. E você sabe que 1 segundo corresponde a 1 sobre 3.600 hora. Então, isso aqui, para eu passar para a hora, eu divido por 3.600. Então, seria 600 vezes 21. Passando para a hora, eu divido por 3.600. E olha como vale a pena você segurar suas contas, ó. Porque esse 600 vai embora com esse 3.600. Aqui embaixo eu fico com 6.
E 21 dividido por 6 seria a mesma coisa que 3,5 horas, ou 3 horas e meia. Tranquilo? Sendo assim, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa C, de com certeza você vai detonar na sua prova do Enem. Com isso, nós terminamos nossa revisão sobre calorimetria, encerramos o bloco 3, nos encontramos na próxima revisão. Até lá aí, valeu! E não esquece de acompanhar os bônus da semana 3 de revisão sobre termologia, tranquilo? Tá na seção aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima. Valeu!